Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que dentro das possibilidades que sim. Na última aula enviei esse arquivo sobre frações. Pedi que realizassem a leitura e tentassem resolver os exemplos contidos nele. Essa primeira parte ela é bem introdutória, é a parte inicial realmente de frações. Na aula de hoje eu irei explicar esse material e também resolver os exemplos que existiam nesse material. Vamos lá. Antes de mostrar para vocês uma definição formal, uma definição mais matemática de frações, eu preferi trazer alguns exemplos mais intuitivos do nosso dia a dia que podemos trabalhar esse conteúdo, esse conceito. O primeiro objeto que eu trouxe aqui foi uma barra de chocolate. Se nessa barra de chocolate, por exemplo, a gente decidir realizar a divisão para 3 amigos, então a gente vai ter a seguinte representação. Eu tinha uma barra inicial, certo? Esse quadrado, esse retângulo grande, e dividi em 3 pequenos quadrados. Esses 3 pedaços, eles correspondem, matematicamente falando, cada um a 1/3 da minha barra inicial. Ou seja, cada quadradinho desse de chocolate, ele vai representar 1/3 dessa barra inicial que eu tenho aqui. Então, se por qualquer motivo, por exemplo, um dos amigos quiser doar ao outro, esse outro ele vai comer 2 pedaços desse chocolate. Ele vai comer esse, vai comer esse outro. Então, no total, ele vai comer 2/3. Ele vai comer 2 pedaços de 1/3. Então, no total, ele vai comer 2/3. O próximo exemplo é com um objeto que a gente também conhece, que é a pizza. Se essa pizza, por exemplo, ela for dividida para 5 pessoas, então cada pedaço desse vai corresponder a 1/5. Então, por exemplo, se eu comer um pedaço desse aqui, esse pedaço em vermelho, eu vou estar comendo 1/5 da minha pizza. Mas se por algum motivo eu decidir comer esse outro e esse outro, então eu vou comer 3 pedaços. Eu vou comer, no caso, 3/5 dessa pizza. O próximo exemplo é um retângulo. Esse retângulo aqui. Inicialmente eu só tenho um retângulo grande. Mas se eu decidir, por exemplo, fazer esse retângulo em pequenas figuras, em pequenos quadrados. Então eu posso fazer a primeira divisão aqui e eu vou dividir esse retângulo inicial, grande, em 4 pequenos retângulos. 1, 2, 3, 4. Mas se eu quiser, por exemplo, a fração que representa só essa parte amarela que está pintada, então eu vou ter quantas partes desse meu retângulo? Só uma. E eu tenho quantos retângulos no total? 4. Então, a fração que vai me representar essa área pintada vai ser 1/4, ou 1/4. Na próxima divisão que eu tenho desse retângulo, eu dividi esse retângulo, o retângulo grande, agora em pequenos triângulos. Para me saber qual é a representação, a fração que representa a parte pintada, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos triângulos eu tenho no total e depois quantos triângulos pintados eu vou ter. Aqui eu vou ter 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Então, no total, eu tenho 8 triângulos. Desses 8 triângulos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 que estão pintados. Então, a fração que representa essa área pintada vai ser 5/8 ou 5/8. Por último, eu tenho uma nova divisão desse retângulo maior, desse retângulo grande, em pequenos triângulos. Agora aqui, eu já sei, né, já contei, inicialmente eu tinha aqui 8, agora eu fiz a divisão, cada um desses 8 eu dividi na metade, então eu vou dobrar o número de triângulos agora.
Então, agora eu tenho 16 triângulos pequenos. Quantos estão pintados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração que representa essa área pintada vai ser 7 sobre 16, ou 7/16. O que é que eu queria mostrar aqui para vocês com esses exemplos iniciais? É que a parte inferior, a parte de baixo da fração, em todas as situações aqui, elas mostram o número de partes que o meu objeto ele foi dividido. Então, aqui a barra de chocolate foi dividida em 3 partes. Então, na parte de baixo da fração, eu tenho sempre o 3. A pizza, ela foi dividida em 5 partes. Então, aqui na parte de baixo da fração, eu tenho sempre o número 5. Esse primeiro exemplo aqui, eu dividi em 4. Então, o denominador, a parte de baixo da fração, 4. Esse daqui, 8. Esse outro, 16. Já o número de cima, ele corresponde ao quê? O número de cima da fração, a parte superior da fração, ela vai me dizer a quantidade de partes que eu estou considerando. Então, aqui, cada parte dessa, eu só estava considerando uma parte individual. Então, eu tinha 1 e 1. A partir do momento que eu disse que o colega comeu 2 pedaços, passou a ser a parte de cima 2. Aqui, do mesmo jeito, na pizza, inicialmente, eu tinha falado que cada pedaço da pizza correspondia a 1/5. Mas quando eu disse que foi comido 3 pedaços, então agora o numerador ele fica com o número 3. Nesse exemplo, da mesma forma. Inicialmente aqui só tinha um quadrado pintado, então 1 sobre 4. Aqui já deixei de ter só um, eu passei a ter 5 triângulos pintados, então por isso 5 sobre 8. Nesse último exemplo, eu tinha agora 7 triângulos pequenos pintados, então por isso 7 sobre 16. Então é sempre importante a gente ter essa noção mais intuitiva, uma noção mais prática do que é a fração. Essa definição inicial, certo? Ela é muito importante, claro, para a gente saber o que é de como é que a matemática ela define uma fração. Mas é como eu falei para vocês, a forma mais intuitiva da gente conseguir ver a fração foi o que a gente fez no slide anterior. Aqui a gente tem a definição matemática para fração. O que é uma fração? O conjunto das frações ele é formado por todos os números da forma A sobre B, onde A e B são números naturais, sendo que B ele é diferente de zero. Os números naturais A e B eles são chamados respectivamente de numerador e denominador da fração. Então, a gente já mostrou alguns exemplos de frações anteriormente. Aqui eu tenho um exemplo genérico, sem ter número nenhum. O número que está em cima da fração, na parte de cima, nessa parte superior da fração, a gente chama ele de numerador. O número que está na parte de baixo da fração, ele é chamado de denominador. Então, toda fração ela vai ter um numerador e um denominador. É importante a gente ressaltar que esse denominador ele tem que ser diferente de zero. O que é que isso me diz? Que o denominador ele pode ser qualquer número natural, mas ele não pode ser zero, certo? Quando eu tenho um denominador zero, essa minha fração ela não existe. Jean, o que é que significa denominador e numerador? A definição disso daqui a gente já viu lá anteriormente. Foi o que a gente conseguiu entender dos exemplos anteriores, do slide passado. O denominador ele vai indicar a quantidade de partes que o todo, o objeto que eu tinha inicialmente, ele vai ser dividido. Então, naquele exemplo do chocolate, eu dividi em 3 pedaços, por isso que o meu denominador era 3. Na pizza, eu dividi em 5 pedaços, por isso que o denominador
era 5. E o numerador, a parte de cima da fração, ele vai indicar quantas dessas partes elas devem ser consideradas. Então, quantas partes do inteiro elas vão ser usadas na minha consideração? É exatamente o que a gente tinha falado anteriormente. No exemplo da pizza, quando eu estava trabalhando só com um pedaço, que eu tinha comido só um pedaço, eu só tinha comido 1/5, 1/5 da minha pizza. A partir do momento que eu falei que tinha comido 3 pedaços, eu passei a comer agora 3/5 da pizza. Então, esse número de cima, ele sempre indica a quantidade de partes que estão sendo consideradas. Então, a gente já viu a definição. E agora, como é que eu leio uma fração? Como é que eu faço essa leitura? A forma convencional de ler uma fração A sobre B é eu dizer realmente A sobre B, certo? Essa forma aqui. Então, 2 sobre 3, 2 sobre 100. Mas existem algumas maneiras específicas de lermos algumas frações e essas maneiras específicas elas dependem do denominador da fração. Então aqui eu trouxe algumas maneiras de se ler uma fração. Então, por exemplo, essas frações aqui. Essa primeira, 1/2 ou 1 sobre 2. A segunda fração, 1 sobre 3 ou 1/3. Terceira fração, 1 sobre 4 ou 1/4. Quinta fração, 1 sobre 5 ou 1/5. As frações elas podem ser classificadas em própria, imprópria ou aparente. Apesar dessa classificação não ser de alta relevância, é comum apresentarmos para poder falar especificamente sobre as frações impróprias. Mas que classificação é essa? O que é que essa classificação ela nos traz? Frações próprias. Nesse tipo de fração, o número que está na parte de cima, o numerador, ele vai ser sempre menor que o denominador. Então, por exemplo, aqui, 5 sobre 6. O 5 é menor que o 6. O que é que isso vai me dizer? Essas frações próprias, geralmente o seu resultado, se eu fizer a divisão aqui, 5 sobre 6, 1 sobre 3, 13 sobre 17, o resultado vai ser sempre entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu pegar aqui essa fração 1/3, se eu fizer a divisão 1 sobre 3, o resultado vai dar 0,333333, vai ser uma dízima. É isso que essa fração própria ela nos traz. Eu consigo saber que o resultado dela aqui vai ser sempre um número entre 0 e 1. As frações impróprias, elas são frações onde o numerador é maior que o denominador. Então, esse tipo de fração, o seu resultado, ele deixa de ser um número entre 0 e 1 e passa a ser um número maior que 1. Mas esse número maior que 1 vai ser sempre um número que eu vou ter uma parte inteira e uma parte decimal. Então, por exemplo, se eu pegasse a fração 5 sobre 2, 5 é maior que 2, então é uma fração imprópria. Se eu fizer a divisão, 5 dividido por 2, eu vou ter 2,5. Então, eu vou ter o 2, que é um número inteiro, e o meio, que é um número decimal. Então, eu vou ter sempre um resultado que eu vou ter uma parte inteira e uma parte decimal. Para finalizar, frações aparentes são frações em que o numerador é um múltiplo do meu denominador. Ou seja, o resultado de uma fração aparente, quando eu fizer a divisão, eu vou sempre ter um número inteiro, um número natural. Então, por exemplo, se eu fizer a divisão 12 por 4, 12 dividido por 4 dá 3. 22 dividido por 11, 2. 35 dividido por 5, 7. Então, o resultado desse tipo de fração é sempre um número
inteiro, um número natural. Eu falava anteriormente que a gente precisava entrar nesse tipo de classificação em própria, própria e aparente, porque a gente precisava trabalhar as frações impróprias. As frações impróprias, como a gente viu, são frações em que o numerador ele é maior do que o meu denominador. O que é que isso me diz? Então, isso me mostra que quando eu fizer a divisão, eu vou sempre ter um resultado onde eu vou ter uma parte inteira e uma parte decimal, quando eu fizer a divisão de uma fração imprópria. Devido a isso, vai ser muito comum a gente usar a representação para a fração imprópria do que a gente chama de número misto. O que é esse número misto? Nada mais é do que mostrar a parte inteira mais uma fração própria, certo? Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho que Homer, Homer Simpson, ele diz: comi 2/1/4 do bolo. Em algumas situações, quando a gente mostra um número misto, que é um número nessa forma aqui, as pessoas sempre acham que veio um erro de digitação ou algo do tipo. Mas não. Isso daqui é o que a gente chama de número misto. Esse número ele me diz o quê? Esse 2 é um número inteiro, então ele comeu 2 bolos. Só que ele não comeu só 2 bolos, ele comeu 2 bolos mais 1/4 de outro bolo. Então, na prática, o que é que seria isso? Cada círculo desse corresponde a um bolo. Então, tá aqui 2 bolos inteiros que ele comeu. E a fração 1/4 está representada nesse terceiro bolo. Desse terceiro bolo, ele só comeu esse pedaço em vermelho. Então, esse número aqui, 2/1/4, ele me diz que eu comi 2 bolos inteiros mais 1/4 do terceiro bolo. Se, por exemplo, a gente tivesse esse outro exemplo aqui, 3/1/2 lápis. Ou seja, eu teria 3 lápis mais 1/2 é a mesma coisa de metade. Então, 3 lápis inteiros e metade de 1/4 lápis. Então, é muito importante que a gente tenha a noção que a gente pode fazer a representação de uma fração imprópria dessa forma aqui, na forma de um número misto. E que não está errado. Outro ponto que a gente precisa dar uma olhada é em relação às frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São frações quando duas ou mais frações elas representam a mesma parte do todo, do inteiro. Então, por exemplo, nessa primeira situação, eu tinha um quadrado, certo? Dividi na metade. Então, cada pedaço desse quadrado ele vai representar 1/2, do quadrado inicial. Então, tá aqui. A parte em amarelo representa 1/2. Só que, por exemplo, eu quis fazer essa nova divisão aqui. Dividir esses quadrados aqui, que eu já tinha dividido, de novo pela metade. Então, agora eu vou ter 4 quadrados pequenos, 4 retângulos pequenos. Como eu estou pintando esses dois aqui, eu vou ter 2/4, certo? Essas duas frações aqui, 1/2 e 2/4, a gente chama de fração equivalente. Se a gente olhar, a área que está em amarelo é a mesma. A única diferença é que aqui eu fiz mais divisões, mas é a mesma área. Isso daqui é como se a gente tivesse uma fração equivalente. Como se a gente tivesse, não. É uma fração equivalente. E como é que eu posso chegar nessa fração equivalente? Eu tinha inicialmente 1/2 e agora eu tenho 2/4. Então, é como se eu tivesse multiplicado tanto o numerador como o denominador por um número igual. Que número seria esse? Seria o número 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, para mim encontrar essa fração equivalente aqui, eu precisei multiplicar a minha fração inicial por 2.
Nesse outro exemplo, eu tenho uma fração inicial 3/5. Desse retângulo, desse quadrado aqui, eu fiz a divisão em 5 pedaços, pintei 3, então 3 sobre 5. Nesse outro, eu fiz a divisão, além da divisão em 5 pedaços, eu cortei ainda em mais 4. Então, eu tenho agora 20 pedaços. Desses 20 pedaços, eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. Então, eu tenho 12 sobre 20. Como é que eu consigo atingir essa fração equivalente aqui? Para me atingir essa fração equivalente, eu vou ter que multiplicar essa fração aqui pelo número 4. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 4, 20. Então, nada mais é do que uma fração equivalente. 12 sobre 20 é uma fração equivalente a 3/5, certo? Fração equivalente é como se eu pegasse minha fração inicial, multiplicasse por algum número, para mim chegar em uma nova fração. Então, é sempre essa questão da multiplicação de uma fração inicial. Então, eu vou obter sempre uma fração equivalente ao que eu tinha anteriormente. Ao contrário da fração equivalente, a simplificação nada mais é do que, se antes eu estava multiplicando, na simplificação eu vou dividir tanto o numerador como o denominador da minha fração por um número natural, pelo mesmo número natural. Eu vou fazer esse processo de simplificação até atingir essa fração irredutível, que é uma fração que não pode mais ser simplificada. Então, é como se eu simplificasse a sua menor forma. Então, sempre que eu falar em simplificação de uma fração, eu vou pensar logo, eu consigo dividir essa fração por algum número, tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo? Eu não posso, vou dividir o numerador por um número A, por 2, por exemplo, e o denominador por 3. O processo de simplificação não ocorre dessa forma. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse exemplo, a fração inicial que eu tenho é 9 sobre 12. Então, eu vou ver se eu consigo simplificar ou se essa já é a forma irredutível dela. 9. Eu consigo dividir por 2? Não. Consigo dividir por 3? Consigo. 9 por 3 é 3. 12. Dá para dividir por 3 também? Dá. 12 por 3 é 4. Então, eu vou simplificar essa fração aqui por 3. Então, eu vou dividir 9 por 3, 3. 12 dividido por 3, 4. Então, a minha fração é 3/4. 3/4, eu consigo dividir por mais algum número? Não. O 3 eu só conseguiria dividir por 3 e por 3 e por 1. O 4 eu conseguiria dividir por 4, por 2 e por 1. Eu não tenho mais como dividir o 4 por 3. Então, por isso que eu paro o meu processo de simplificação aqui. Então, a simplificação de 9 sobre 12 é somente 3/4, certo? Então, 9 sobre 12 eu consigo simplificar na forma da fração 3/4. O próximo exemplo é a fração 28 sobre 42. 28, eu consigo dividir por 2? Consigo. 42, dá para dividir por 2? Dá também. Então, eu vou fazer 28 por 2, 14. 42 dividido por 2, 21. Agora eu vou ver, dá para me simplificar mais ainda essa fração? O que é que eu posso olhar? 14 dá por 2? Dá. O próximo número que dá para dividir também? 3 não dá, 4 não dá, 5 não dá, 6 também não, dá por 7. Então, eu posso dividir por 2 e por 7. 21 dá por 2? Não. Dá por 7? Dá. Então, 14 dividido por 7, 2. 21
dividido por 7, 3. A forma simplificada da fração 28 sobre 42 vai ser 2 terços. Do mesmo jeito que a forma simplificada de 9 sobre 12 vai ser 3 quartos. Certo? Então, esse é o processo de simplificação. Eu vou tentar encontrar um número que eu consiga dividir tanto o numerador como o denominador ao mesmo tempo. Se não existe esse número, é porque minha fração ela já vai estar na forma irredutível dela. Ou seja, eu não consigo mais fazer nenhuma simplificação mais. No exemplo 1, eu peço para escrever a fração correspondente à região destacada em cada uma das figuras abaixo. A região destacada, no caso aqui, seria a região em vermelho em cada uma dessas figuras. O que a gente vai olhar? O numerador ele vai ser sempre a quantidade de espaços, partes que estão pintadas. O denominador vai ser a quantidade de partes que eu dividi o meu círculo. Então, nesse primeiro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 espaços, 7 partes. Dessas 7 partes, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pintadas. Então, a fração que representa vai ser 5 sobre 7. Nesse outro exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E pintadas eu só tenho 1, 2, 3. Então, a fração que vai representar isso vai ser 3 oitavos. Nessa outra figura, eu tenho 4 partes. 1, 2, 3, 4. Sendo que dessas 4 partes, apenas uma está pintada. Então, eu vou ter a fração 1 sobre 4. Exemplo 2. O ano ele tem 12 meses. Quantos meses há em? Item A, 1/3 de ano. Item B, 3/4 de ano. Item C, 5/6 de ano. Esse exemplo aqui a gente pode fazer de duas formas. E aí, eu tinha pensado inicialmente explicar só uma, mas como eu vi nas fotos que eu fui recebendo que alguns já estavam fazendo da segunda forma, eu decidi mostrar logo as duas formas que poderiam ser feitas. Quando eu falo aqui 1/3 de ano, eu estou dizendo o quê? Que eu vou dividir o meu ano em 3 partes. Dessas 3 partes, eu vou utilizar só 1. Então, 12 meses dividido em 3 vai dar quanto em cada parte dessa? Quantos meses em cada parte? 12 dividido por 3, eu vou ter 4 meses em cada parte. Como eu só estou utilizando, só vou considerar uma dessas partes, então eu vou ter só 4 meses, certo? Então tá aqui, 12 meses dividido por 3, 4 meses. Como só será considerado uma parte, então 1/3 de ano ele corresponde a 4 meses. A outra forma que vocês poderiam fazer seria a seguinte: a fração vezes a quantidade de meses do ano. O que é que vocês vão fazer? O numerador você multiplica pela quantidade de meses, então 1 vezes 12, 12. O 3 repete aqui embaixo da fração. 12 dividido por 3, 4 meses. Então, bastava vocês multiplicarem a fração pela quantidade de meses do ano, que vocês também obteriam a mesma resposta. No item B e no item C, vocês podem fazer da mesma forma. 12 meses dividido por 4, que aqui eu estou dividindo por 4, então 3 meses. O que é que eu estou considerando aqui nessa fração? Eu vou considerar 3 dessas partes, então eu vou considerar 3 vezes 3, 9 meses. Aqui, o item C da mesma forma. Por multiplicação, eu tenho 3 quartos vezes 12. 3 vezes 12,
36 dividido por 4, certo? Que é a parte de baixo da fração. 36 dividido por 4, 9 meses. Aqui, da mesma forma, 5 vezes 12, 60 dividido por 6, 60 dividido por 6, 10 meses, certo? Então, esses dois procedimentos aqui estão corretos, certo? A gente obtém os mesmos resultados. O exemplo 3, ele é semelhante a esse exemplo 2. Qual é a diferença? Aqui eu estou trabalhando com uma Câmara de Vereadores que eu tenho 24 representantes, ou seja, 24 vereadores. Desses 24 vereadores, eu tenho que 3/4 eles são homens. Então, ele quer saber qual é a quantidade de vereadores homens nessa Câmara. Então, o que é que eu posso fazer? A minha Câmara, eu representei aqui como esse quadrado todo, certo? Desse quadrado todo, eu tenho a parte em amarela, que é mulher, e os outros 3 vão ser homens, certo? Então, eu tenho 3/4, 3 de 4 pedaços, certo? Então, eu tenho 3/4 da Câmara são vereadores homens. A forma de calcular é semelhante ao que a gente fez na questão anterior. A gente tem os dois modos de fazer. Se eu estou dividindo a minha Câmara em 4, cada parte dessa representa 6 vereadores, certo? Então, 6 vereadores, cada parte. Eu vou considerar aqui, segundo a fração, 3 partes dessa como homem. Então, 3 vezes 6, 18 vereadores homens. O outro procedimento seria multiplicar a fração 3/4 vezes 24. 3 vezes 24, 72. 72 dividido por 4, 18 vereadores, certo? Então, qualquer uma dessas duas formas, eu obtenho sempre o mesmo resultado. Exemplo 4. O exemplo 4 também é na mesma linha de raciocínio. Eu tenho o tanque de um carro, ele tem capacidade para 60 litros de combustível. Quando o indicador de combustível indicar 3/5 do tanque, quantos litros ainda há nele? Quantos litros ainda há no tanque de gasolina? Então a gente vai ver. Eu tenho meu tanque, é de 60 litros. A fração ele me diz o quê? Que eu dividi em 5 pedaços. Desses 5 pedaços eu vou estar considerando apenas 3. Então, desse tanque, dividir em 5 pedaços, vou estar considerando 3 como cheios, certo? Então, eu tenho 3/5 do tanque ainda com gasolina. Então, vamos lá. Quantos litros esses 3/5 aqui, eles correspondem em gasolina? Eu tinha o tanque dividido em 5, então 60 dividido por 5 dá 12 litros. Então, cada pedaço desse aqui do tanque, eu tenho 12 litros de combustível. Minha fração, como eu disse inicialmente, a gente só está considerando 3 partes. Então, 3 vezes 12, 36 litros de combustível ainda existe no veículo. A outra forma de fazer, 3/5 vezes 60. 3 vezes 60, 180. 180 dividido por 5, 36 litros de combustível. No exemplo 5, eu tenho que uma agência de correios ela entrega 2/3 das cartas para a zona urbana. Se mensalmente essa agência ela entrega 18.000 cartas, quantas são para a zona urbana e quantas são para a zona rural? Então vamos lá. 2/3. 2/3 é a mesma coisa de 2 sobre 3. Então, 2/3 das cartas são para a zona urbana. Então, dessa quantidade de cartas aqui, eu dividi essa quantidade em quantas partes? Em 3 partes. Então, 18.000 dividido por 3 dá 6.000 cartas. Cada parte dessa vai ter 6.000 cartas. Na zona
Urbana eu entrego 2 dessas partes. Então, 2 vezes 6.000, eu vou entregar 12.000 cartas na zona urbana. A mesma coisa eu posso fazer daquele outro jeito. Pegar a fração, multiplicar pela quantidade de cartas que eu tenho nessa agência. 2/3 vezes 18.000. 2 vezes 18.000 dá 36.000. 36.000 dividido por 3, 12.000 cartas. Então, essa é a quantidade de cartas na zona urbana. E na zona rural? Aqui eu não preciso mais nem fazer muita conta. Eu sei que se 12.000 cartas são para a zona urbana, o restante vai ser para a zona rural. Então, 18.000 menos 12.000, eu vou ter 6.000 cartas. No exemplo 6, eu peço a forma simplificada da fração 20 sobre 16. Então, vamos lá. Simplificar. Eu vou dividir o numerador e o denominador, né, pelo mesmo número natural, até encontrar a forma irredutível dessa fração. Então, vamos lá. A fração é 20 sobre 16. Então, eu vou ver. O primeiro número que eu vou verificar se é divisível é por 2. 20. Eu consigo dividir por 2? Consigo. 16 dá para dividir por 2? Dá. Então, 20 dividido por 2 dá quanto? 10. 16 dividido por 2 dá 8. Então, eu vou ter agora a fração 10 sobre 8. Essa fração ainda dá para ser dividida por 2? 10 dá para dividir por 2, 8 também dá para dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 8 dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, eu chego na fração 5 quartos. 5 sobre 4. Essa fração aqui, eu não consigo mais dividir por nenhum número ao mesmo tempo, certo? Então, essa é a forma irredutível da fração 20 sobre 16, certo? Esse é o resultado final da simplificação. Agora, para terminar o conteúdo, a gente vai ver a parte de comparação de fração. A parte mais simples de comparar uma fração é quando os denominadores das frações elas são iguais. Então, eu vou olhar, o denominador é igual, então você já dê graças a Deus, já fique alegre, porque é a coisa mais fácil do mundo. O que é que eu vou olhar? Vou olhar quem é o numerador maior. O numerador maior vai ser a maior fração. Então, no item A aqui, eu tenho denominador 5 e 5. São iguais. Então, eu vou olhar agora o numerador. 3 e 1. Quem é que é maior? 3 ou 1? 3. Então, se 3 é maior, consequentemente, a fração 3 quintos é maior do que a fração 1 quinto, certo? Então, 3 quintos maior que a fração 1 quinto. No item B, 9 e 9 é o mesmo denominador. Então, eu vou olhar o numerador. 7 e 5. Quem é maior? 7. Então, 7 nonos vai ser maior do que 5 nonos. Por último, eu tenho denominador 20 e 20. São iguais. Então, eu vou olhar quem tem um numerador maior. 13 e 7. 13 é maior do que 7. Então, a fração 13 sobre 20 avos é maior do que a fração 7 sobre 20. A outra situação é quando os denominadores eles são diferentes. Então, essa fração aqui, essas duas frações, elas têm denominador 3 e denominador 4. O procedimento correto, primeiro encontrar quem é esse denominador, esse MMC entre os denominadores,
Então, nesse caso, eu ia tirar o MMC entre 3 e 4. Depois que eu tirar o MMC entre 3 e 4, eu vou ter que encontrar uma fração equivalente a essas frações aqui com os denominadores iguais. Por isso que eu tiro esse MMC. Então, por isso que eu acho o procedimento mais complicado. Então, geralmente, eu prefiro, quando são denominadores diferentes, fazer a divisão. Encontrar o número decimal. 2 sobre 3 é quanto na forma decimal? 3 sobre 4 é quanto na forma decimal? E aí eu consigo ver quem é que tem a forma decimal maior, certo? Dessa forma, eu particularmente acho que é mais fácil do que fazer todo esse procedimento aqui, certo? Por exemplo, 2 sobre 3 é a mesma coisa de 0,66. Então, 0,66. 3 quartos é a mesma coisa de 0,75. Então, quem é maior? 0,75 ou 0,66? 0,75. Então, 3 quartos maior do que 2 terços. Eu, particularmente, prefiro fazer dessa forma. Então, agora a gente conseguiu ver todo o material, certo? A explicação de todo o material, a resolução dos exemplos que eu tinha colocado nesse material. E aí eu vou deixar agora alguns exercícios propostos, certo? Para vocês fazerem. Só lembrando que vocês devem observar qual foi o prazo dado para a entrega desse exercício, certo? Eu vou deixar esse exercício na forma do Google Formulários, que é uma forma mais prática, online, que vocês conseguem responder pelo celular mesmo, vocês conseguem fazer a resolução da atividade. E aí, claro, é sempre bom que vocês não precisam copiar as questões no todo, mas que vocês resolvam, né, as questões que precisam de algum cálculo no caderno. E aí, lá no formulário mesmo, vocês têm como só marcar a resposta e até a opção lá embaixo que é enviar, certo? Para poder finalizar o questionário. Eu vou deixar lá, quando vocês clicam na opção enviar, vocês podem até ver quais são as questões que vocês erraram, que aí vocês conseguem fazer uma correção. Então, a gente termina agora essa aula inicial sobre frações. Qualquer dúvida que ficar ainda, vocês podem entrar em contato comigo. E aí, na próxima aula, a gente vai ver a parte de operações com frações, certo? Aquelas operações básicas que a gente já viu com números naturais, só que agora com os números, com as frações. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e até a próxima aula.